para na teologia do domínio, a ideia de reinar com Cristo no mundo se vincula diretamente à posse da Terra Santa? Necessariamente. Ou então Jeremias não se cumpre. Necessariamente. Jeremias e Ezequiel. A passagem que eu li acho que foi bem clara, não foi? Eu escolhi a dedo a passagem. Escolhi a dedo. Então, só haverá. E agora, como é que eles conseguem explicar isto? A passagem que eu li do Apocalipse. Eu sou a geração, eu sou a raiz e a geração de Davi. Isto é, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas de que fim Jesus é o princípio? De Davi. Justifica-se, então, o retorno a Davi. Porque Davi arrependeu-se. Atribui-se a Davi salmos, que são notáveis reflexões de arrependimento e de remorso. Então, essa é a configuração. Mas uma coisa importante, Breno, que é bem importante que isso fique claro. E eu espero estar sendo o mais claro possível, porque, olha, isso é um cipoal, Breno. Me deu muito. Desculpe. Então, a estrela de Davi, vamos lá, Breno. Então, para o exército de Davi, as estrelas superpostas, uma para cima, a outra para baixo, é a junção do plano espiritual com o plano terreno. É um exército de homens guiado pela providência divina. Está na Bíblia. Agora, como é que a igreja evangélica concilia o que você perguntou, que é a pergunta básica, a pergunta que me moveu? Retoma-se a estrela de Davi. Sabe-se como agora, Breno? Assim, há dois pactos. Há um pacto que é transtemporal. É o pacto com o povo judeu. Há outro pacto, que é o pacto com a igreja, a noiva do Senhor, como está no Apocalipse. Então, agora, a estrela de Davi, portanto, a bandeira de Israel, representa ao mesmo tempo duas coisas. A união do sagrado com o temporal, a união de Israel como o pacto transtemporal do povo escolhido com a igreja. Aqueles que decidiram ser. Não foram escolhidos, mas decidiram ser a partir de Cristo. E dessa forma, realiza-se o impossível, que é o sionismo cristão. Que se nós precisássemos, assim, aula de literatura preparando para o vestibular, exemplo de oxímoro, sionismo cristão. Aí está. Ou seja, exemplo de quiasmo, essa estrutura de contradições, sionismo cristão. É dessa forma que eles reúnem. Mas o mais importante, vamos lá, Breno, o mais importante é que nós não vamos encontrar uma justificativa que seja, do ponto de vista dogmático, provavelmente teológico, embora, claro, seja sempre possível associar passagens da Bíblia através da interpretação figural, ou seja, o advento de Cristo dá sentido pleno a tudo que aconteceu antes e esclarece o que virá depois. Por isso, o Novo Testamento tem Apocalipse. A Bíblia hebraica, legitimamente, a religião hebraica não tem Apocalipse. Por quê? Porque para o povo judeu, e de novo, legítimo, é a religião judaica. O Messias não chegou, Breno. O futuro está em aberto. O Walter Benjamin, num texto que todos conhecem, que é Tese sobre a Filosofia da História, ele diz isso. Na concepção judaica de tempo, o futuro pode ser uma pequena porta, ela continua aberta. O famoso conto do Kafka, do guardião. O sujeito chega na porta para ingressar e tem um guardião. Ele diz, não, o senhor pode entrar? Ele para, hesita e espera. Ele espera a vida inteira, ninguém chegou. E ele pergunta para o guarda, mas afinal de contas, quem entrará nessa porta? Essa porta sempre esteve preparada pelo Senhor. Ele somente tinha que entrar, em lugar de perguntar. É a concepção judaica de tempo, é o futuro em aberto. E veja, de novo, com todo respeito, essa é a religião judaica. O Cristo não é Messias. O Cristo dizer que Cristo é Messias é heresia. Quando Cristo diz no templo que ele é filho do Senhor, os sacerdotes rasgam as vestes, que é esse gesto de expressão da máxima indignação, porque ele está dizendo, eu sou o Messias, é meu pai. João, deixa eu perguntar uma coisa. Em algum momento, portanto, na teologia do domínio, com o retorno de Cristo, o Estado judeu terá que ser destruído? Não, será a plena consumação do Estado judaico, na concepção do sionismo cristão. O Apocalipse, nesse caso, é a plena consumação do reino.
não implica a destruição do Estado judeu. Por isso que eles defendem ardorosamente Israel como o povo. Quer dizer, haveria uma fusão. O sionismo cristão seria, na perspectiva da teologia do domínio, uma fusão entre o cristianismo e essa herança judaica. Isso, exatamente. Por isso, com base em quê? Quando Jesus diz no final do Apocalipse, eu sou a raiz e a geração de Davi. Uhum. É isso. Deixa eu fazer aqui um rápido intervalo comercial. Antes de nós continuarmos com as perguntas, eu queria fazer nosso tradicional e necessário pedido de apoio financeiro, para que possamos continuar produzindo informação gratuita e independente. Nós precisamos da ajuda de vocês. Essa ajuda pode ser dada de 4 formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br/apoio. Vou repetir o endereço para quem quiser assinar o nosso site, operamundi.com.br/apoio. A segunda forma de contribuição é tornando-se membro de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no cardápio de opções. A terceira forma de colaboração é através do Super Chat ou do Super Sticker durante nossos programas ao vivo, como o de hoje, ou da opção Valeu demais, em nossos programas gravados. E a quarta forma de contribuição é enviando um Pix através da chave apoie@operamundi.com.br. Eu vou repetir a nossa chave no Pix, apoie@operamundi.com.br. A solidariedade ativa e generosa de todas e todos é decisiva para o avanço e a qualidade do nosso trabalho. Lembrando que a Opera Mundi está há mais de 21 meses sob forte pressão do lobby sionista. Isso afetou nossa receita, especialmente nossa receita publicitária, e nós precisamos dessa ajuda de vocês para sustentar e ampliar o nosso trabalho jornalístico. Mais de 1.000 pessoas nos acompanham ao vivo. Se as pessoas puderem fazer algum tipo de contribuição, será muito útil para o nosso trabalho. Perdão. Eu também queria recomendar que vocês acompanhem o site Opera Mundi com notícias e análises relevantes do cenário internacional e da política externa brasileira, além de colunistas do mais alto gabarito. Compartilhar nossas matérias é uma forma de colaboração com o nosso trabalho e de ampliar e qualificar a sua própria informação sobre o mundo. Vamos voltar aqui para a entrevista com o professor João César. Professor, temos algumas perguntas de espectadores. Corinthians Raiz. Por que o fruto da árvore do bem e do mal é proibido? A primeira pergunta é essa. A segunda é do Soviet Central. Professor, haveria alguma relação de Reagan, sindicatos, religião e ONGs via USAID e aparatos de Estado semelhantes? E, finalmente, a terceira pergunta. Juliana Romero, membro do canal. Qual a proporção das igrejas evangélicas progressistas frente à ala dos Malafaia, Macedo, etc.? Tá, vamos lá, então. Para o Corinthians Raiz, eu sou Fluminense Raiz, então entendo a sua adoração ao Corinthians. Era a árvore do conhecimento, o que implicava a consciência de si mesmo. Tanto que logo após Adão provar a maçã, Deus pergunta, onde estás? E, claro, Deus é onisciente, Deus sabe onde ele está. A pergunta quer dizer, onde estavas que não obedeceste o que eu disse? E ele, de imediato, se cobre, é a consciência. Mas tão importante quanto isso, a Corinthians Raiz, é lembrar que quando eles são expulsos do paraíso, há uma árvore que é protegida por um anjo, que é a árvore do tempo. Então, o homem e a mulher adquiriram consciência de si e conhecimento, e imaginam que podem, portanto, rivalizar com Deus, que é a soberba. Mas há um ponto que os diferenciará, é a temporalidade. Todos somos finitos. Não apenas precisaremos obter o pão com o suor do nosso rosto, como o suor do nosso rosto tem tempo de validade, ele vai expirar. Por isso, no Apocalipse, naquela passagem que eu li, o verdadeiro triunfo de Deus é contra a morte. Por isso, Cristo, na imagologia católica, quando ele, depois da ressurreição, ele aparece com um símbolo de vitória. É a vitória sobre a morte, é a promessa da vida eterna. Mas seria uma pretensão teológica, é apenas a leitura da Bíblia. Agora, a pergunta
Como é que é? Soviético Central? A Soviético Central, tá, os nicknames são bons, hein, Breno? A pergunta do Soviético Central, excelente pergunta. O Breno deu umas... Eu não sei o que aconteceu, ele teve que sair por 2 minutos, mas enquanto isso a gente vai respondendo as perguntas, ok? Ah, tá bom. Soviético Central, excelente questão. Tem sim, teve sim. Em 1967, o Nelson Rockefeller, assessor do Nixon, fez uma viagem à América Latina com a finalidade de estudar a América Latina, cuja única função era evitar que uma nova Cuba ocorresse na América Latina. E havia uma especial intenção ao Brasil. Em 1969, o Rockefeller publica um relatório, o famoso Rockefeller Report, que se encontra na internet, de 69, em que ele chama atenção para o fato de que a Igreja Católica no continente está sempre disposta a assumir o lado, a ter uma escolha preferencial pelos pobres e pode até apoiar movimentos revolucionários se necessário para isso. Isso deu origem a uma política de Estado, que depois de um relatório do Henry Kissinger ganhou nome. A política de Estado é que começou-se a favorecer, no final dos anos 60 e início dos anos 70, a importação para toda a América Latina do modelo da teologia do domínio, do televangelismo. Os que, como eu, já têm uma idade, eu tenho 60 anos, eu sou velhinho. Os que, como eu, já são velhinhos, lembram-se dos momentos do Maracanãzinho lotado com os pastores americanos, Billy Graham, Jimmy Swaggart, etc. Foi uma política de Estado, que era uma substituição da teologia da libertação pela teologia da prosperidade. Foi uma política de Estado. Quando a Igreja Universal é fundada, e aliás há um belíssimo livro de um jornalista, o Gilberto Nascimento, sobre o Edir Macedo, que trata disso, em 1977, ela é fundada nesse contexto. Substituição da teologia da libertação por outra, que é a teologia da prosperidade, veio antes da teologia do domínio. Isso somente agravou-se, Soviético Central, com o papado do João Paulo II, que criou um paradoxo. O Papa João Paulo II certamente foi o Papa, entre aspas, mais popular do século XX. Viajou o planeta todo, congregava multidões. O Papa João Paulo II tinha como obsessão lutar contra o comunismo, acabar com o comunismo. Na América Latina, o Papa João Paulo II teve uma política extraordinariamente conservadora e todas as comunidades eclesiais de base no Brasil, todos os bispados que tinham bispos e padres progressistas, foram sendo substituídos por conservadores. A consequência é que a proximidade que havia na América Latina da Igreja Católica com o povo se perdeu. Há 30 anos atrás, Breno, quem é que estava nos penitenciários consolando os presos? Padres. Quem estava nos hospitais de câncer, etc., consolando os doentes? Freiras. O Cristo é dito no João 2 vezes o Paracleto, o Consolador, o advogado de defesa, aquele que vem em socorro. Com o Papa João Paulo II, ao mesmo tempo, ele individualmente era uma estrela, mas a igreja foi perdendo contato com a base para essa deriva conservadora. Lembrem-se que ele colocou como guardião da fé o cardeal Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, que impôs ao Leonardo Boff 1 ano de silêncio obsequioso. Quem entrou nesse espaço que ficou vazio de uma igreja católica tornada cada vez mais conservadora, afastada voluntariamente do povo? Ninguém afastou a igreja católica do povo. A igreja se retirou, porque se tornou conservadora com João Paulo II, dentro dessa concepção de extirpar a teologia da libertação. Quem entrou? As igrejas evangélicas, claro. Não há vácuo, não há espaço vazio. Muito boa questão, Soviético Central. E tinha uma outra questão aqui, peraí. Da Juliana Romero. Juliana, muito obrigado pela pergunta. Essa questão é muito complexa, Juliana, mas é uma questão que me permite dizer algo. Agradeço muito a você, Juliana. É muito importante, Breno, que nós saibamos fazer uma distinção. Tudo que nós conversamos hoje, eu realmente espero ter conseguido ser claro, porque essas questões são fundamentais. Tudo que nós conversamos hoje, Breno, diz respeito a líderes oportunistas, que eu proponho que nós não mais chamemos Silas Malafaia, Damares Alves, Nicolas Ferreira, Michele Bolsonaro e tutti quanti, que nós não mais os chamemos de líderes evangélicos. Eles não são evangélicos. Eles são líderes oportunistas que manipulam o repertório bíblico para se aproveitar da fé alheia, para enriquecer, dinheiro no bolso, dinheiro na mão é vendaval, e para ter capital político. E as duas coisas são uma só, é capital político para continuar enriquecendo. Então, eu proponho, Breno, realmente que no espaço público brasileiro nós não falemos mais que Silas Malafaia é líder evangélico. É um desrespeito aos 40 milhões de evangélicos e evangélicas brasileiras. Então, Juliana,
Uma coisa é a crítica a esses oportunistas, a outra é o nosso respeito profundo à fé evangélica. Há um fenômeno muito importante hoje entre os evangélicos e as evangélicas, Juliana, que é o crescimento exponencial de uma nova categoria. São os desigrejados. O que são os desigrejados? São aquelas pessoas que não abandonaram a fé evangélica, mas que não aceitaram a bolsonarização do templo. Breno, há muitos templos no Brasil que, se o fiel não adota Bolsonaro como dogma, ele é excluído da comunidade, ele é excluído daquela assembleia. Então, há um número crescente, Juliana, de desigrejados. Agora, com todo o cuidado do mundo, Juliana, veja, o presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff não teriam sido eleitos 4 vezes seguidas sem o voto evangélico. Muitos dos evangélicos e evangélicas que hoje consideram Lula do candomblé, do que seja, essas pessoas foram manipuladas e passaram por um sistema muito poderoso de desinformação. Essas pessoas votaram no Lula e na Dilma, ou eles não teriam sido eleitos, matematicamente, Breno, matematicamente não teriam sido eleitos. Em 2018, há um estudo que está disponível na internet, de um brilhante demógrafo, o José Eustáquio Diniz. Brilhante estudo. Ele fez um estudo dos votos na eleição de 2018. Eu tenho quase de memória, vou citar aqui, eu posso errar um dado ou outro, mas o eixo é correto. Procura aí, Breno, por favor. José Eustáquio Diniz. Você encontra isso na revista Humanitas da Unicinos, está disponível gratuitamente, é muito importante. Entre os católicos, o Bolsonaro venceu com aproximadamente 500 mil votos a mais. Não tivemos tempo hoje, mas há muito católico de extrema-direita e conservador. Aliás, o golpe militar de 64 não seria dado sem a Igreja Católica. Entre praticantes de religiões, como se diz, de matriz afro-brasileira, ateus e agnósticos, o Haddad venceu com 1 milhão de votos, aproximadamente. Entre os evangélicos, o Haddad ficou atrás de 12, 13 milhões de votos, foi a diferença entre eles. Portanto, esse voto evangélico elegeu o Jair Messias Bolsonaro, mas todo cuidado para não estigmatizar os evangélicos e as evangélicas. Juliana, você sabe quantos votos o Fernando Haddad obteve entre o eleitorado evangélico em 2018? Praticamente 10 milhões de votos, 9 milhões, 500 e alguma coisa. Não é desprezível, Breno. Não é nada desprezível. Portanto, nós temos que ter muito cuidado. É que nós damos importância demais aos líderes evangélicos, aos líderes oportunistas que se dizem evangélicos. Nós só falamos de Silas Malafaia, de Magno Malta, de Damares Alves, de Michele Bolsonaro. É compreensível, porque eles têm muita visibilidade. Nós não falamos tanto do pastor Henrique Vieira. Nós não falamos tanto do pastor Sérgio Duzilek. Nós não falamos tanto do pastor Carlos Novaes. Há uma vereadora em Goiânia que é notável. Como é que é o nome dela? Me ajuda, Breno. É a Ava Santiago, é isso mesmo? Eu não gostaria de esquecer. É uma vereadora de Goiânia que é absolutamente notável. Então, Juliana, nós não podemos considerar, não existe o evangélico. Eles são plurais, são várias denominações, são muitas correntes, mas a manipulação do repertório bíblico, de fato, carreou a maior parte do eleitorado evangélico para a extrema-direita. Nós precisamos trabalhar para que isso seja revertido, porque no passado eles votavam no presidente Lula e na presidente Dilma. E alguém como eu, porque eu participo incógnito de canais bolsonaristas, do WhatsApp e do Telegram. Juliana, você não pode imaginar, desde 2018, 2017 até hoje, você não pode imaginar o tipo de manipulação que é feita e a desinformação que é diariamente promovida nesses canais bolsonaristas. É uma lavagem cerebral permanente, mas eu sou otimista. Eles foram derrotados em 2022. Já que você saiu de uma entrevista pessimista, Breno, terminemos com uma nota otimista. Eles foram derrotados, não os evangélicos, as lideranças oportunistas. Foram derrotados em 2022, serão derrotados em 2026. Professor, existe uma contradição entre o antissemitismo histórico da direita cristã e seu atual apoio incondicional a Israel? Que interessante, Breno. Existe sim. Como é que se concilia isso? Veja, da onde vem o antissemitismo na sua origem? Porque o antissemitismo é antiquíssimo. É a ideia, é a chamada... Há um historiador russo-francês, Leon Poliakov, que tem um livro notável, publicado pela Perspectiva em 2 volumes. Certamente você conhece, Breno, que é A Causa Diabólica.
Quer dizer, o que é a causa diabólica? A causa diabólica é a seguinte: se você sempre pode retornar a uma causa que é a mesma, pouco importa o efeito. Você vai sempre culpar do que aconteceu a ideia do judeu errante. Tanto que não ajudou Cristo, mas, sobretudo, quando Pilatos lava as mãos, apresenta Barrabás e apresenta o Cristo. E cabe à multidão ali reunida decidir quem será salvo. E eles decidem salvar Barrabás. O que nem sempre se diz, Breno, é que o Barrabás era um homem que tomava em armas. Um homem que tomava em armas contra os romanos era a imagem judaica do Messias. Um homem que, pelo contrário, dizia César o que é de César, o Senhor o que é de Senhor. Um homem pacifista. Um homem que, sobretudo, baseava a sua religião na consideração do outro. Isso não fazia parte da concepção do Messias hebraico, porque não era Davi. Então, o fato do povo judeu ter salvo Barrabás e, portanto, condenado Cristo à crucificação, seria essa causa diabólica. Pode-se sempre retornar a ela. Em qualquer situação em que você precisa de um bode expiatório, o bode expiatório está dado. Então, isso é antiquíssimo, Breno, mas antiquíssimo. A Igreja Católica era profundamente antissemita. Por exemplo, um dos principais líderes católicos do Brasil, que foi integralista, que foi o tradutor para o português brasileiro dos protocolos do Sábio do Sião, essa peça fundamental do antissemitismo, criada pela polícia secreta do czar russo. Foi o Gustavo Barroso. Ele foi o primeiro diretor do Museu Histórico Nacional, criado em 1922. Gustavo Barroso, tradutor dos protocolos do Sábio do Sião, tradutor de todas as principais obras antissemitas do século XX. Como é que você concilia, então, a conciliação, Breno? Eu deixei uma pergunta em aberto, vou aproveitar o final para responder. Você mencionou muito corretamente a economia. Não é casual que o Gary North seja historiador da economia. Não é casual que o seu sogro, o Rushdoony, seja, sobretudo, um pensador, mas muito ligado à economia. É claro que essa extrema-direita cristã, essa apropriação do repertório bíblico, quer dizer, sobretudo, uma resposta à crise aguda que o capitalismo vive hoje. Para você ter uma ideia, Breno, eu separei aqui para você, porque esse é um nome muito pouco conhecido fora do meio evangélico. Eu vou mandar para você aqui. Deixa eu ver se eu consigo mandar na conversa privada. Achei que eu tinha. Desculpe, achei que eu tinha caído. Breno, o Rushdoony, que era o sogro do Gary North, ele tem um conjunto de livros fundamentais sobre política cristã, economia cristã. E do que se trata é dessa teonomia elevada à organização política e à organização econômica. Por que eu citei o nome do Rushdoony? Eu vou escrever aqui para você, porque você pode passar para a audiência. Breno, se você entrar na Amazon e colocar o nome Rushdoony, você vai ter uma surpresa. Nos últimos anos, mais de 10 livros dele foram traduzidos para o português. Sabe por quê? Quais são os livros? Filosofia da Educação Cristã, Currículo Cristão, o Estado e a Bíblia e a Economia. Aí, olha aí. Criou-se no Brasil a ANED. A ANED, Breno, é, assim como a ANAJURE, a Associação Nacional de Educação Domiciliar, Homeschooling. Quem é o guru da ANED? Quem é o guru dos defensores da Escola de Educação Doméstica no Brasil? Rushdoony, cuja filha casou com Gary North. Ambos são os artífices da ideia do reconstrucionismo. Breno, isso leva longe. Uma dúvida aqui sobre uma questão. Para esses movimentos cristãos neopentecostais, que você já citou, o apoio a Israel, ele é simbólico ou há uma expectativa escatológica de conversão dos judeus ao cristianismo? Que boa pergunta, Breno. Não, essa perspectiva não há. Dessa perspectiva não há. Os que tentaram tiveram resultados pífios e os que voltaram sãos e salvos são felizes. Essa perspectiva não há. A perspectiva, de fato,
é que a profecia vai se cumprir a partir de Cristo. Eu sou raiz, geração de Davi. Mas a possibilidade de que você converta os judeus ao cristianismo não é uma perspectiva da teologia do domínio. A perspectiva é que o número mesmo, o crescimento de evangélicos criará condições favoráveis para o retorno de Jesus. E como Jesus é filho do Pai, portanto, como Jesus é filho do Senhor, o Senhor se encarregará de estabelecer o reino. E no reino do Senhor, necessariamente, de acordo com Jeremias, mas não só, necessariamente há um povo escolhido. O povo escolhido é o judeu. Como é que essas teologias, a teologia do domínio em especial, explica o sofrimento dos palestinos cristãos, que também creem em Jesus, mas vivem agora sob ocupação e sob genocídio? Não tem como explicar, Breno. Não tem como explicar. Por isso, esse conjunto de contradições, a característica são cenas. O que está acontecendo agora na Palestina é porque, Breno, nós vivemos um momento muito especial e muito grave no mundo. Que um presidente da maior potência econômica da Terra, por enquanto, os Estados Unidos, tenha produzido um vídeo de inteligência artificial e tenha publicado nas suas próprias redes, defendendo uma limpeza étnica que é criminosa e, teoricamente, colocando em Gaza um resort, um Trump resort, é algo tão absolutamente inconcebível. Veja, me permita uma recordação. Em 1988, o Antônio Cândido publicou o que talvez seja o seu ensaio mais engajado e de maior repercussão, que é o Direito à Literatura. Ele publicou assim, foi uma palestra. A ideia do Antônio Cândido era que, de fato, no artigo 5º da Constituição, dos direitos fundamentais, houvesse o direito à literatura. Seria lindo, não é, Breno? Você imaginar lá, direito à saúde, educação, alimentação, moradia, lazer, tal lazer incluído. Imagina que você coloca assim, vírgula, à literatura. Seria a primeira Constituição do mundo que teria o direito à literatura como direito fundamental. Seria extraordinário, não é? Pois bem, qual é a base que o Cândido tem para dizer isso? Ele fala assim, olha só, Breno, ele fala assim: depois do Tribunal de Nuremberg, percebemos no mundo um avanço fundamental em relação à consciência dos direitos humanos. Hoje, ninguém seria capaz de repetir, sem repetir em público, a defesa do antissemitismo ou de ruptura semelhante com os direitos humanos. Vivemos hoje, diz o Cândido, em 1988, em relação aos direitos humanos, uma situação especial e única. Daí ele sugere que a literatura, desde sempre, a literatura é a verdadeira origem dos direitos humanos. Porque ao ler, ainda que eu não me dê conta, eu me abro para o outro. E só pode haver direitos humanos como dizia um filósofo, um judeu francês, que produziu sua obra em francês, o Emmanuel Levinas, só há humanidade se eu parto de um aforismo que sintetiza toda a filosofia ética do Levinas. O aforismo é notável, é assim: o outro é um outro eu. É notável, não é, Breno? Você tem milhares de páginas condensadas. Somente quando o outro eu o vejo como um outro eu, isto é, com uma subjetividade plenamente digna em si mesma, é que a humanidade é possível. O outro deve ser um outro eu. Os direitos humanos são isto. Por isso a extrema-direita não pode lidar com os direitos humanos. Porque para a extrema-direita não existe um outro. O outro sempre é o inimigo a ser eliminado. Por isso, para a extrema-direita falsamente evangélica, são esses homens que gritam, xingam. Você vê uma figura como Silas Malafaia, é a imagem satânica perfeita. Os olhos têm sempre ódio. Ele baba de raiva, ele cospe nas pessoas, ele xinga. É uma coisa, não é o paracleto, é o acusador. Aliás, quando eu digo figura satânica, para que não me entendam mal, há uma etimologia do persa, que é o que parece estar equivocada, mas as etimologias, sem etimologias equivocadas, não haveria filosofia, não é isso, Breno? Então, respeitemos o equívoco das etimologias, que atribui a palavra Satã ao persa. Então, se a etimologia estiver certa, Satã é aquele que acusa. Olha que bonito isso, Breno. Ou seja, Satã é aquele que sempre acusa, porque quem acusa condena, quem condena quer eliminar o outro. Por isso, Cristo, no Novo Testamento, em João, olha que bonito isso, ele é chamado de o Consolador, o Paracleto, o advogado
de defesa. É o que ele faz com a mulher adulta. Ele advoga pelos outros. Então, essa concepção é uma concepção muito importante. Não há possibilidade alguma da extrema-direita cristã, do cristianismo, do sionismo cristão, sequer se aproximar dessa compreensão. Mas bem importante, Breno, a questão, vamos lá, ela não é, na sua essência, teológica. Aqui, a teologia é manipulada por interesse político e econômico. Por isso, a extrema-direita brasileira jamais terá nenhuma compaixão pelos cristãos palestinos. Porque para a extrema-direita brasileira, seguindo alguns sionistas, que são uma negação profunda do que é de melhor na tradição hebraica. O sionismo é uma negação profunda do que é de melhor na tradição. O que eu faço hoje, Breno? Eu sou professor de literatura, eu não existiria sem uma tradição rabínica. Não existe imagem, se você puder mostrar essa imagem, Breno, não existe imagem mais bonita do que a Torá. Um pequeno trecho da Torá, literalmente uma ilha, cercada de comentários por todos os lados. Literalmente, é uma página linda. Está lá no centro da página o trecho da Torá e, ao lado, todos os comentários. E os rabinos verdadeiramente eruditos são aqueles que não somente conhecem o texto, interpretam o texto, eles conhecem os comentários dos rabinos. Aí nasceu o que nós chamamos de hermenêutica e crítica literária. Então, o sionismo é uma negação profunda dessa ideia, porque no sionismo jamais haveria essa página. No sionismo, haveria o texto da Torá em uma única interpretação, sempre bélica, sempre intolerante, na qual o outro nunca é um outro eu. O outro é apenas menos do que você. É sempre menos, é sempre inferior. É uma lástima, Breno, mas eu acho que é importante compreender que, no fundo, não é uma questão teológica. É uma manipulação da teologia, é uma manipulação do repertório bíblico para o projeto político mais perigoso que nós jamais enfrentamos, como Homo sapiens. Breno, nunca antes. Veja, olha o que eu vou dizer agora, Breno. Os agentes do ICE, o Immigration and Customs Enforcement, os agentes da imigração e da alfândega dos Estados Unidos, estão invadindo hospitais, estão sequestrando imigrantes na sala do pré-operatório ou do pós-operatório. Breno, veja o que eu vou dizer agora. Nem os nazistas fizeram isso. Nem os nazistas foram dentro de um hospital levar para um campo de concentração um judeu numa sala de pré-operatório. Há cenas que desafiam a nossa capacidade de crer. Há cenas de médicos e enfermeiras ou médicas e enfermeiros horrorizados tentando resistir ao ICE e aqueles homens encapuzados, como se não fossem agentes do Estado, como se fossem milicianos, retirando um imigrante de dentro de uma sala operatória, Breno. Nós estamos assistindo hoje crianças com os mesmos rostos emaciados que nós vimos no Tribunal de Nuremberg. Crianças sendo mortas à fome. Eu assisti há pouco tempo uma entrevista no programa do Piers Morgan. Tem uma senhora que é uma espécie de guru dos colonizadores judeus na Palestina. Como é que é o nome dela? Breno, você certamente conhece. Agora me foge o nome dela. Obrigado. Breno, o Piers Morgan pergunta para ela: o que a senhora tem a dizer das 17 mil crianças palestinas mortas? Breno, a resposta dela: elas não deveriam ser educadas para odiarem os judeus. São 17 mil crianças, Breno. Breno, Ruanda, 1994. Surgiu uma questão filosófica durante o massacre que os Hutus fizeram dos Tutsis. Eles eram vizinhos, amigos, havia mulheres Tutsis casadas com homens Hutus. Perguntaram: o que faremos com as crianças e as mulheres grávidas? Resposta do Feliciano Kubagá, que esta senhora reproduz, sem sabê-lo. A mentalidade é a mesma. Resposta do Feliciano Kubagá: sobretudo as mulheres grávidas e as crianças devem ser assassinadas. Sabe por quê, Breno? Eles diziam: para que não voltem e não queiram vingar seus pais. Então, nós nunca vivemos uma situação similar. No Brasil, Breno, nós tivemos ditadura militar. Nós tivemos
entre 1945 e 1964, um embate permanente entre o que no vocabulário da época se chamava os nacionalistas, que eram desenvolvimentistas, que tinham um projeto nacional de autonomia, e os chamados entreguistas, que eram o que seriam hoje os neoliberais, mas que eram pessoas que pensavam de uma forma oposta à minha, por exemplo, mas que escreviam textos defendendo que a inserção do Brasil no sistema mundo deveria ser periférica e que o Brasil deveria mesmo se inserir no sistema mundo como exportador de matéria-prima, que seria o nicho ideal para o Brasil. Eram os chamados entreguistas. Eugênio Goudin, ministro da Fazenda do Café Filho, logo após o suicídio do Vargas, Roberto Campos Delfim Neto, entre outros. Eram chamados entreguistas. Nenhum deles jamais bateu continência para a bandeira americana. Nenhum deles, dentro do Congresso, abriu uma faixa dentro do Congresso Nacional. Trump, Make America Great Again. Nenhum deles viajou para os Estados Unidos pedindo sanção econômica contra o governo brasileiro. Nenhum deles sugeriu que um porta-aviões americanos poderia aportar no Lago Paranoá. Então, Breno, nós estamos vivendo hoje, me parece, uma radicalização extrema desses movimentos que, no passado, ainda tinham o pudor de evitar a disfarçatez. Hoje, tudo acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana, na luz do dia. O que nós podemos fazer, Breno? Creio que daí eu acho o trabalho que vocês fazem, a imprensa alternativa no Brasil, a mídia alternativa, tanto que eu participo ativamente, sempre de maneira voluntária, eu acho o trabalho de vocês fundamental, Breno. Sem o trabalho de vocês, hoje o presidente Lula não seria presidente. Por que eu digo isso? Porque sem o trabalho de vocês, como uma voz isolada, denunciando as arbitrariedades da Lava Jato, nunca o Supremo Tribunal Federal teria mudado sua compreensão da Operação Lava Jato. Sem a mudança, por exemplo, da ministra Carmen Lúcia da Operação Lava Jato, o Lula continuaria preso. E a mudança da ministra Carmen Lúcia dependeu da criação de uma cultura de denúncia das arbitrariedades da Operação Lava Jato, que vocês fizeram, a imprensa alternativa fez. O que nós podemos fazer, Breno? O esforço possível é o que nós fizemos aqui agora. É tentar, da maneira mais clara possível, dizer exatamente o que está acontecendo. É isto que está acontecendo no mundo. Nós temos que nos unir. O que vem por aí é ainda pior. Mas vamos vencer. Nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu queria fazer 2 perguntas que sempre faço a nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira pergunta: qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e espectadoras? E a segunda: qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Tá. Livro é o livro da Maria Firmina dos Reis. Esse aqui, ó. Eu acho que a Veridiana vai colocar a capa. A Escrava. Ele tem 2 contos, A Escrava e Gupeva, e poemas. A Maria Firmina dos Reis foi a primeira romancista escritora brasileira, a primeira mulher negra escritora. Esse conto, A Escrava, é um conto pequeno, umas 15, 20 páginas, mas está entre as coisas mais fortes e impactantes que se escreveram no Brasil sobre a escravidão. É uma espécie de contraponto para um famoso conto do Machado de Assis, que é O Pai contra a Mãe. Então, eu recomendo muito a leitura desse conto e a leitura da obra da Maria Firmina dos Reis. Em relação ao audiovisual, Breno, se você me permitir, 2 indicações rápidas. Uma série que tem na Netflix, chamada The Family, que é uma série muito importante que mostra como, nos Estados Unidos, o processo de aproximar cada vez mais religião de política, de modo a subordinar a política à religião, sem a qual não se entende a vitória do Ronald Reagan, mas, sobretudo, os absurdos do Donald Trump, é um processo longo e que foi construído não apenas entre evangélicos, também entre católicos. É muito importante que nós não esqueçamos os católicos nessa equação. E o filme recente da Petra Costa, O Apocalipse nos Trópicos, que eu acho que é um filme muito útil para se compreender, sobretudo, o projeto da teologia do domínio. Eu tenho visto muitos comentários sobre o filme. Eu não interpreto o filme como sendo uma leitura dos evangélicos no Brasil. É também isto, mas é, sobretudo, uma tentativa de compreender o que se chama teologia do domínio, que foi boa parte da nossa conversa de hoje. Se nós assistimos ao filme não pensando numa história do evangelismo no Brasil, não é o propósito do filme, mas numa derivação política, que é a teologia do domínio, eu acho que o filme ganha muito.
Professor, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão importante. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um prazer, Breno. Espero ter esclarecido um pouco para a sua audiência. Um abraço.